Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus juntos. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, estamos gratos a Ti neste dia, Senhor, pelo privilégio que temos de reunirmos juntos para louvar o Seu santo nome e estudar a Sua palavra. Senhor, que essas palavras tornam a ser aquilo que realmente praticamos em nossa vida, em nossas famílias, aquilo que torna a ser aquela coisa que nos ajuda a brilhar mais e nos transforma para ser mais semelhante à sua pessoa. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos iniciando a nossa 6ª lição do curso Princípios de Aconselhamento Familiar. Nesta lição, nós vamos estudar sobre o padrão divino para os pais. E nós vamos falar sobre a importância dos pais, a responsabilidade de amar aos filhos, a responsabilidade de nutrir os filhos, os pais como exemplo para os filhos, o propósito da disciplina no lar, e o desenvolvimento pleno dos filhos. Como está indicado logo no início desta 6ª lição, está indicado logo na abertura que os pais são responsáveis pelos filhos. Desde Gênesis, nós podemos ver isto de acordo com o que está escrito aqui na lição. Desde Gênesis, nós podemos ver que os pais são responsáveis pelos seus filhos. São exatamente que os pais fazem deles. Somente com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso é que os pais aprendam a como conduzir os seus filhos a posição de conviver com outras pessoas. Eu acredito, meus queridos, que nós devemos criar os nossos filhos lembrando a quem eles pertencem. A quem eles pertencem? Eles pertencem a Deus. Eles pertencem ao nosso Senhor, a quem nós louvamos e servimos. Em Mateus e em Marcos, nós vemos que o próprio Jesus abençoou as crianças. Nós reconhecemos que quando dedicamos uma criança ao Senhor, que os filhos, os nossos filhos, são a herança do nosso Senhor, nosso Deus, e que estamos sendo confiados como pais por Deus para lhes dar cuidado com amor, para lhes dar proteção, para lhes dar treinamento e direção para a glória de Deus e para que eles buscam os propósitos de Deus na vida deles. É importante que os pais reconheçam que a obrigação e a responsabilidade de criar essas crianças e seguir os caminhos do Senhor, a seguirem a Ele, a andar nos caminhos dele, é algo que é dado por Deus para nós fazermos. Como Maria, quando ela trouxe Jesus, e Ana trouxe Samuel para dedicá-los ao Senhor, nós trazemos uma criança, nós trazemos os nossos filhos para dedicá-los ao Senhor em oração também. E enquanto nós fazemos isso, lembrem que nós não somente estamos entregando-os a Deus e dizendo a Ele, Senhor, reconhecemos que essa criança pertence ao Senhor, mas nós estamos também nos dedicando e vendo que como pais, que nós temos uma obrigação que está sobre nós, e que eles pertencem a Deus, e nós estamos nos comprometendo, fazendo um compromisso com Deus, para criar essa criança nos caminhos do Senhor. Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos. Deus tem um propósito nas vidas deles.
E é a sua obrigação direcionar a vida de uma tal maneira que a vontade de Deus para a vida deles seja a ambição e prioridade, não somente sua, mas para eles também. E Deus ajude a pessoa que chega a abusar de suas crianças, de sua esposa, de seus filhos. Deus ajude para que você não chegue a abusar deles. Maridos, você que fez uma promessa perante Deus, entregando a sua vida junto com a sua noiva e a sua esposa agora a Cristo, prometendo a Deus a cuidar dela. Deus ajude você, que não abuse a ela com as suas palavras, ou nunca chegue a bater nela. Depois você talvez não entende porque as coisas não estão dando certo no seu casamento. Deus ajude para que haja união e paz no seu lar. Pais, falando sobre as crianças, sobre os nossos filhos, Deus nos ajude a tratá-los bem. A Bíblia diz em Lucas 17, versículo 2, é melhor que lhe puserem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos, uma criança. Você que santificou essa criança ao Senhor, entregou eles ao Senhor, ele pertence ao Senhor, então trata a sua família de um modo que chega a agradar ao Senhor e reconhecer a sua responsabilidade como pais. Eu quero falar um pouco sobre a importância dos pais. A família é a base da civilização humana, portanto, é a base da sociedade cristã. E vocês estão preparando os seus filhos para a vida, para encaminhar na vida e servir a Deus com a vida deles. Pais não só, os pais são os primeiros, mas também os primeiros a terem influência sobre a vida deles, mas também são aqueles que são mais importantes para ajudar a conduzi-los no caminho certo em suas vidas para que eles honram a Deus. Qual é o seu objetivo na criação dos seus filhos? É ter filhos bem comportados? É produzir bons cidadãos? É para garantir que os seus filhos recebam uma ótima educação para que possam sair bem na escola e conseguir um ótimo emprego um dia e ganhar dinheiro e ter uma carreira gratificante? É esse o seu objetivo na criação deles? Talvez você tenha um objetivo nobre em ser cristão. Um objetivo cristão nobre como ver os seus filhos professarem fé em Cristo. O que a Bíblia nos ensina sobre o papel dos pais de forma bíblica e o objetivo bíblico e um objetivo certo em nossas vidas? Me permite, antes de responder essa pergunta, a estabelecer uns 2 princípios. Uns princípios que eu achei interessante, que li escrito por um autor chamado de Juan Sanchez em um livro. Mas os requerimentos para os pais bíblicos. Alguns requerimentos para os pais bíblicos. Um dos requerimentos é que as verdades de Deus devem primeiro estar em nossos corações. Devem vir do coração. Deve vir do coração dos pais, que as verdades de Deus são algo que é levado a sério e que vem do coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, Deuteronômio 6, versículo 6 nos diz. Não podemos transmitir
aos nossos filhos o que não está primeiro em nosso coração, em nossas próprias vidas, que nós andamos, praticamos e levamos a sério também. Isso significa que mães, pais, avós, professores, todos nós devemos saturar a nossa vida com a palavra de Deus e honrar a palavra de Deus e andar na palavra de Deus. Nós devemos buscar a Deus e ter sede por Deus. Nós devemos lembrar de louvar a Deus com as nossas vidas, de ouvir e receber continuamente as instruções de Deus em sua palavra. Que quando nós permanecemos firmes em Deus e na sua palavra, quando nós nos saturamos da palavra de Deus, quando nós abraçamos a vontade da palavra de Deus, nós podemos compartilhar isso também, não somente com os nossos filhos e a nossa família, mas com os outros também. Somente então nós podemos caminhar em um padrão divino como pais, como servos do Senhor, como uma família abençoada por Deus. A segunda coisa que eu quero falar para os irmãos é que nós devemos transmitir o que sabemos sobre Deus. Transmitir o que sabemos sobre Deus, sua palavra, sua obra e os seus caminhos para as próximas gerações. Para a próxima geração. Eu quero ler uns versículos em Salmo 78. No Salmo 78, do versículo 3 ao versículo 7. Diz assim: o que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contarem, não o encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haviam de nascer, a eles, por sua vez, contassem aos seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Guardariam os seus mandamentos. Ele nos deu a sua palavra e ele ordenou que nós ensinássemos essas verdades aos nossos filhos. Ele estabeleceu, diz lá no versículo 5, ele estabeleceu um testamento em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos. Aos seus filhos. Devemos ensinar estas promessas, devemos ensinar essas verdades aos nossos filhos. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos concede para ensinar essas coisas. Deuteronômio 6, versículo 6, como nós lemos, essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração, e no versículo 7 diz: tu as incluirás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e louvando-te. Então, nós devemos viver isto em todo aspecto da nossa vida. Exatamente o que é que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Nós devemos ensinar a eles a palavra. Nós devemos ensinar a eles como trabalhar. Nós devemos ensinar a eles os caminhos de Deus. Nós devemos ensinar a ele um conhecimento pessoal do Deus poderoso e devemos compartilhar com eles o que Deus tem feito por nós e louvarmos a Deus juntos. Nós devemos contar a eles sobre as obras maravilhosas do Senhor,
sobre a criação, sobre a redenção, sobre as orações que têm sido respondidas pessoalmente em suas vidas. Nós devemos compartilhar com seus filhos as maravilhas da glória e do poder de Deus. Qual é o propósito e o alvo de tudo isso? Qual é o propósito e o alvo de sermos pais? Qual é o objetivo de sermos pais? Qual é o propósito de tudo isso? Que as próximas gerações possam depositar a sua esperança em Deus. O objetivo, o propósito dos pais cristãos e bíblicos não é somente um conhecimento da Bíblia ou ter crianças que são bem comportadas. O verdadeiro objetivo dos pais cristãos, de um pai que quer ter uma casa e um lar bíblico, é que as próximas gerações não esqueçam de Deus também. Que depositam a sua esperança em Deus, que põem a sua fé em Deus. E note bem isso, meus queridos. Note bem isso, que o nosso objetivo não é simplesmente que os nossos filhos esperem em Deus, mas que as gerações futuras também esperem em Deus. Os nossos netos, os nossos bisnetos, que você pode imaginar o legado, um verdadeiro legado que nós deixamos e passamos para os nossos filhos e que eles vão em frente também, passando para os seus filhos em diante. Eu quero falar sobre a responsabilidade de amar os seus filhos. A responsabilidade de amar os seus filhos. Eu achei algo interessante que eu tinha lido sobre, escrito por alguém chamado Joe e Cindy Ferrani. E o que eu achei interessante é a vida deles, alguns aspectos da vida deles, porque eles têm que realmente praticar o papel de marido e de pai, de esposa, para que tudo dê certo na casa deles. Que quando um homem entra em um relacionamento de aliança com a sua noiva, ele compromete, ele faz uma promessa com responsabilidades para amá-la, para honrá-la e para apreciá-la. E este amor também deve ser estendido aos seus filhos. Estendido aos seus filhos. E esse autor chamado de Joe Ferrani e sua esposa Cindy, disse assim, eles estão falando sobre a importância do amor e do tempo. Amor e tempo juntos. Agora ele disse assim, não podemos deixar que os obstáculos da vida atrapalhem a construção de um casamento forte e uma família sadia. Temos que ter amor e tempo investido. Amor e tempo investido. Como marido e pai de um filho adulto com necessidades especiais, é um desafio dele para manter um foco com tudo que está acontecendo em seu redor. Um foco na esposa, nos filhos e ajudar em toda parte. E ele fala sobre a responsabilidade de criar um filho com necessidades especiais e ao mesmo tempo que ele nutre o relacionamento dele com a esposa dele. E que isso exige que ele orienta o tempo dele para que ele possa comunicar com a esposa dele todos os dias. E o que ele mais precisa comunicar é o amor dele e o apoio dele a ela e os filhos. E ele indica isso, vez após vez, a necessidade de comunicar amor aos filhos e apoio à esposa e aos filhos, para ter tempo. Mas ele também fala sobre
esse aspecto de tempo e a importância dele ter tempo sozinho e de ela ter tempo sozinho. E que por causa do amor e apoio, eles orientam o seu tempo para que eles possam ter isso e também ter o seu tempo junto. Ambos precisam de tempo. Quando nossos filhos era pequeno, ele disse, estava exigindo muito. Ele disse, ele chegava do serviço e ela dava um tempo para ele recuperar do seu dia e as atividades do dia. Depois eles juntaram-se em família. E aí ele dava uma folga para ela e ele brincava com as crianças e fazia coisas com as crianças. Qual é o resultado? Como resultado, eles foram capazes de demonstrar amor e a graça incondicional de Deus para as suas crianças e tornaram a ser um grande exemplo para aqueles que estão em redor deles. Ele também viu a importância de tomar tempo para com seus filhos. Tempo com os seus filhos. Ele disse, além do papel como marido, um dos meus maiores títulos é pai. Os pais cristãos devem amar sacrificamente nossos filhos. Fazer qualquer coisa que é o bem maior dele. Devem tomar prioridade para eles. Cultivar relacionamento com cada uma das crianças, porque se reparem, se vai fazer isso vai requerer tempo, vai requerer disciplina e vai requerer algo de incondicional em sua atitude. Vou pôr isso para o lado e fazer isso, porque isso é mais importante. E depois você volta para outra coisa. É um desafio passar tempo, às vezes, de qualidade e quantidade com as crianças quando tem outras coisas em mente. Mas sabe, eles precisam saber com absoluta certeza que nós amamos a eles. Que nós os amamos. Passar tempo com eles ajuda bastante a fazê-los sentidos protegidos e amados. Protegidos e amados. Eu estava lembrando dos tempos quando eu ainda tinha crianças em casa. Meus filhos hoje são todos pais, né, e tem família própria. E tudo mais, mas eu estava lembrando daqueles outros tempos, lá atrás, anos atrás, quando eu tinha muito mais cabelo, era bem mais jovem, aqueles tempos quando éramos pais novos. Eu estava lembrando como eu levava a minha filha para ginástica, e lá eu via ela fazendo ginástica, e sabe, lá muitas coisas que eu vi, Deus falou comigo, eu aprendi muitas coisas. Eu lembro eu e minha esposa fazendo coisas juntos com ela, levando para aprender a tocar piano e tudo mais, investindo, mostrando o amor, dando tempo. E hoje, graças a Deus, ela serve ao Senhor. Ela serve ao Senhor e as crianças delas têm amor por Deus e Deus cuida dela. Eu levava o meu filho para um jogo de beisebol, ele aprendeu a jogar beisebol, eu saía, jogava bola com ele, e nós fizemos isso depois, quando chegou uma certa idade, nós jogamos raquetebol juntos, mas era um tempo da gente não somente falar, mas tornarmos a ser amigos, compartilhar juntos, tomar tempo para os filhos. Pois veio a pesca e outras atividades. Hoje em dia, nós falamos sobre as coisas de Deus em formas mais teológicas. E fazemos coisas juntos e tudo. E ele tem a família dele, mas o tempo com os filhos é tão importante. E que como uma família, que nós temos o nosso tempo com Deus.
Tempo com Deus que investimos tempo no ensino dos nossos filhos. Que a palavra de Deus seja algo que está sendo posto no coração deles. Que nós aproveitamos de certas oportunidades para orientá-los, para instruí-los. E sim, isso tudo leva tempo. Leva tempo, leva anos. Mas se queremos transmitir a nossa fé, se queremos impactar as gerações futuras por Cristo, devemos dedicar tempo de qualidade e quantidade a cada um dos nossos filhos. Quando deixamos um legado divino, podemos olhar para trás e ter grande satisfação e dar glória a Deus, sabendo que a graça do Senhor nos ajudou. Nós temos observado que existem muitos homens e muitas mulheres, muitos pais, muitas mamães, que estão sobrecarregados com as responsabilidades de serem maridos, de serem esposas. Aquilo que Deus os chamou para serem. Mas, no entanto, lembrem que nós temos um Deus que garante que nada é impossível para Ele. E pede a Deus lhe capacitar como homens e mulheres, lhe capacitar como marido e como pais, para que podemos dar aos nossos filhos não somente uma herança, mas um legado espiritual para eles, para que nós podemos dar a eles aquele amor, aquela honra, aquilo que eles precisam na vida deles, que eles crescem nos caminhos do Senhor. Quero também falar um pouco hoje sobre os pais, como exemplo, a importância dos pais serem exemplos para os filhos. É importante que você é um exemplo. Eu lembro uma vez, vendo um pai e um filho caminhando na calçada, andando na rua da calçada. E o pai tinha um probleminha com uma perna e ele mancava um pouco. Ele mancava. O filhinho dele, que olhava para aquele papai como um grande herói, como um grande exemplo dele. Ele não tinha nenhum probleminha com a perna dele, mas ele quis ser igualzinho o papai dele. Então ele mancava um pouco também. Ele queria andar igualzinho ao seu pai. Meus queridos, nós somos um exemplo aos nossos filhos. Muitas vezes, nós comunicamos dessa forma: faça o que eu digo, mas não faça como eu faço. Você é um exemplo. Segue, obedece. Sabe que você sabe que uma pessoa crê por ver a forma que eles vivem a vida deles? Se você quer realmente ver o que uma pessoa crê, você olha para o jeito que eles vivem a vida deles. É importante que nós vemos e que nós temos um exemplo que podem ver o jeito que nós vivemos a nossa vida e o que os nossos filhos aprendem através do nosso exemplo a andar de uma forma que glorifica e exalta o santo nome do nosso Senhor. Agora, isso exige amor. Isso exige disciplina. Exige disciplina. Vamos falar um pouco sobre o propósito da disciplina. Os propósitos da disciplina. Às vezes é difícil saber se está disciplinando os filhos de uma forma eficaz e de uma forma certa. E eu quero mencionar hoje alguns princípios bíblicos. Porque quando existem coisas que nós se não sabemos se está certo ou não, é sempre bom buscar a palavra de Deus e ver o que agrada a Deus, né? Porque lá nós temos o que é certo. A palavra de Deus é o manual da nossa vida que nos ensina como andar de uma forma que traz sucesso, que traz fruto, que traz vida às nossas vidas.
Se você fosse pedir a uma centena de pais para descrever seus motivos e métodos de disciplina, é capaz que você ia obter 100 respostas diferentes, que cada um tem o seu jeito, tem a sua ideia. Mas as boas notícias é que a palavra de Deus especifica e fala bem sobre esse assunto. A palavra de Deus é um grande manual para nos ensinar a fazer o certo e honrar e glorificar a Deus. Como a Bíblia é sempre confiável, nós vamos ler uns versículos achados em Hebreus, capítulo 12. E nós queremos, sim, aprender e seguir a palavra de Deus e ver o que Deus tem a falar sobre isso e ver os princípios que são ensinados na palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11, eu quero ler esses versículos. Eu vou ler da Nova Versão Internacional, que diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos, dirigir como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinávamos e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Palavras maravilhosas, palavras pesadas, palavras com instruções maravilhosas do Senhor. Um pastor chamado de Chip Ingram, que é também autor de uns 15 livros, bem conhecido, tem programas na internet, tem programas de televisão e tudo mais. Mas ele comentou algo a respeito dessa passagem que eu achei interessante sobre esses versículos. 5 características da disciplina bíblica e as necessidades dessa disciplina. Eu achei isso interessante, porque nós vemos aqui 5 características da disciplina bíblica e a necessidade delas. A necessidade da disciplina é impedir a destruição. Impedir a destruição. E nós vemos isso no versículo 4. Da importância de não chegar à destruição. Você não deixa uma criança brincar com uma faca. Se você permitir que uma criancinha, 3, 4 anos de idade, brinca com uma faca, ele vai se cortar. Ele se corta. Então você vem a instruir e trazer uma certa disciplina para que eles aprendam que isso não se toca, com isso não se brinca.
Com isso não se rela. Talvez certas coisas lá no fogão, não chega perto do fogão. Com isso não se toca. E conforme vamos crescendo na vida, vai mudando as circunstâncias e as situações. Mas o contexto desse versículo 4, essa é a ideia, que a vida casual leva à destruição. Se você levar as coisas à toa, se você ignorar, se você não prestar atenção, isso leva à destruição. E a mensagem é clara: vidas disciplinadas colhem recompensas. Vidas disciplinadas colhem recompensa. Porque se você brincar agora, você paga depois. Se você não disciplinar e corrigir agora, você paga um preço depois. Então, uma vida disciplinada colhe recompensas. Disciplina é sobre vigiar o seu filho, para ver a direção em que ele está indo e corrigir quando é necessário. Corrigir para que ele mude o caminho, para que ele acerte o caminho, para que ele ande no caminho certo, que ajude eles a não se danificar ou trazer destruição à vida deles de alguma forma. Então nós vigiamos, nós cuidamos, nós somos atentos. Sabe que existe crianças e adultos hoje em dia que por não ter tido correção e disciplina na vida deles, eles andam com raiva. Tem alguns que até chegaram a fazer mal para poder obter atenção através de fazer o mal. E a disciplina e correção, na verdade, isso torna-nos indicar o que essa passagem está falando, que é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. Disciplina é dolorosa, mas é também uma expressão de amor. Os meios de disciplina. Versículo 5 nos indica os meios de disciplina e fala sobre ações e palavras. Ações e palavras. No versículo 5 nos diz para não levar à toa as ações de Deus e não desanimarmos com suas palavras de repreensão. Como pais, é exatamente assim que nós devemos disciplinar. Trazemos palavras e ações, avisos e consequências para as situações dos nossos filhos, a fim de mantê-los no caminho certo, a fim de ajudá-los. Nós corrigimos, nós disciplinamos, mas nós explicamos para ele por quê. Por que que eles estão sendo corrigidos? Por que que eles estão sendo disciplinados? E ajude eles a entender o caminho certo. É a hora de você, naquela hora de corrigir, que você dê o seu tempo integral para eles e ensine eles o caminho certo. E o motivo para a disciplina. O motivo da disciplina também é para expressar amor. É para expressar amor. E nós lemos isso dos versículos 6 ao versículo 9. Que falta de disciplina em sua casa é um sinal de que os pais não os amam. Que eles não interessam, que eles não prestem atenção se não existe disciplina. Eles não realmente, na verdade, não os amam, porque se você os amasse, você tomaria uma ação para que eles não seguissem desse rumo e se machucassem. Uma das maneiras mais poderosas de amar o seu filho é estar consistente em sua disciplina. Que você seja consistente. Não disciplina hoje e amanhã, quando fazem a mesma coisa, você ignora. Se você não for consistente, eles não vão te levar a sério. Eles não vão te levar a sério. Essas crianças são espertos, meus queridos. São inteligentes. Eles pegam essa ideia
Eles estudam com atenção o comportamento dos pais deles. Eles geralmente sabem quando conseguem fazer algo de um jeito para não ser pego. E ser consistente é tão importante, porque isso cria uma consciência neles. Isso cria algo dentro deles de obediência. Seja consistente em exercer amor e disciplina quando é necessário. Seja consistente. Seja consistente para que eles não fiquem em dúvida se dessa vez pode o que não pôde ontem. Seja consistente. Seja consistente em aplicar a palavra do Senhor, em andar nas verdades do Senhor, porque eles vão ver quando você não é. Eles vão ver quando você não é. O objetivo, qual outro objetivo da disciplina? É ensinar obediência. Ensinar obediência. Eu lembro, uns anos atrás, quando nós demos o primeiro carro ao nosso filho. Era um carro que eu tinha, era um Mustang 69. E nós falamos para ele, esse vai ser o seu carro. Eu já tinha esse carro já há muitos anos. E eu falei, eu vou passar esse carro para você usar, para ir para o seminário e tudo. Então, eu comecei a permitir que ele dirigisse certas horas, certos lugares. E ele era tinha uma consciência sensível. Mas um dia nós estávamos partindo do culto e eu ouvi aquele barulho de pneus gritando. E era aquele Mustang queimando borracha, partindo da igreja, saindo fumaça dos pneus e ele partindo rápido. E os outros, sabe, queriam ver como aquele Mustang era. E então, por aquele momento, ele entrou na emoção e pisou no acelerador e aquele carro foi gritando os pneus. Naquele momento, eu não falei nada, mas eu cheguei em casa antes dele e quando ele chegou, eu também já naquele momento não falei nada, quis ver o que ele ia fazer. E ele veio direto para mim, entregou as chaves do Mustang e disse, pai, me perdoa, hoje eu não me comportei bem com o Mustang. E me entregou as chaves. Sabe, eu agradeci ele e falei para ele que eu apreciava a sensibilidade dele, para ele sempre ser assim. E aí, naquele momento, para mostrar a ele que eu confiava nele, eu dei a chave de volta e eu falei, de agora em diante, eu sei que você vai fazer certo. E sabe, isso me ensinou que ele estava prestando atenção à obediência. Claro, uma meia hora, 45 minutos depois, eu recebi um chamado no telefone de uma das irmãs na igreja. Você viu o que seu filho estava fazendo? Eu falei, vi sim, já está tudo tratado, não se preocupe. E ela disse, tá bom, pastor, obrigado e tudo. Mas ele se tornou e me mostrou que ia ser responsável. E a consciência, a sensibilidade dele, eu não precisei falar nada, ele já sabia. E nunca mais tivemos nenhum problema com essas coisas. Ensinar os nossos filhos é algo importante. Que eles vejam que eu estou fazendo isso não porque eu preciso fazer, mas é porque eu quero fazer. Eu amo meu pai, eu quero agradar ele. Mas acima de tudo, eu amo meu papai lá no céu e eu quero agradar a ele. Não é que eu preciso, é que eu quero. É que eu quero porque tem algo que tem sido plantado dentro do coração dele, da obediência. Algo que no início era externo, mas agora tornou a ser algo interno.
tornou a ser algo interno. Uma autodisciplina, algo que está dentro da pessoa, que os ajuda a encaminhar e a crescer em Cristo. Deixa eu concluir com mais este pensamento sobre o resultado da disciplina, que diz no versículo 10 e 11, que diz sobre a dor. A dor tem o curto prazo, mas o ganho é no longo prazo. A dor é curto prazo, mas o ganho a longo prazo. O motivo de não gostarmos de disciplinar os nossos filhos, muitas vezes, é porque envolve dor. A gente, às vezes, não aguenta ver os nossos filhos sofrerem. Eu lembro quando levava meu filho ou minha filha para o médico para eles tomarem uma vacina e eu via a dor que vinha chegando com aquela agulha e eu quase me moía por causa daquela dor. Mas quando chega a disciplina dos seus filhos para o bem maior dele, nós temos que ver que a dor é de curto prazo, mas tem algo de longo prazo que vai surgir que é muito melhor. Que vão evitar dores depois. Uns minutos atrás eu falei, você paga agora ou paga depois. Dor de curto prazo ou aquilo que é de longo prazo depois. Não é agradável. A dor não é agradável, mas produz os frutos de justiça. Produz os frutos de justiça. E isso é tão importante. É tão importante. Eu lembro quando eu era criança, uma vez eu me descomportei. Eu falei algo de volta para minha mãe, não deu muito bem, e eu tinha, capaz, 4, 5 anos de idade. E eu fui correndo para o banheiro, na maior velocidade que eu conseguia correr, e ela correndo atrás de mim. E eu consegui entrar no banheiro e fechar a porta e trancar antes que ela conseguisse abrir a porta e me pegar. E eu sentei lá no banheiro e eu pensei, dessa vez eu consegui me livrar. Sabe o que aconteceu? Ela disse, não tem problema, Rodney. Você fica sentado aí. Logo você vai cansar de estar aí e você vai sair. E quando você sair, nós vamos tratar sobre o que aconteceu. Eu sentei lá e é como se um frio veio sobre mim. Eu pensei, eu vou ter fome, eu vou ter que sair daqui para comer. Eu pensei, eu não posso viver aqui dentro desse banheiro todo o tempo, não. Vou ter que enfrentar as consequências do meu mal. Daquilo que eu fiz. E eu saí, dentro de pouco tempo, eu saí e eu enfrentei as consequências daquilo que eu fiz e eu aprendi a respeitar de uma nova forma a minha mamãe. Eu lembro em uma outra ocasião, eu tinha falado algo que não era bonito. Algo, eu não lembro qual que era a palavra, mas não era uma boa palavra. Eu tinha falado para minha mãe. E eu nunca esqueço dela me pegando, me levando para o banheiro, abrindo a água da pia, pondo um sabonete na minha boca e lavando minha boca. E ela disse, isso é sujo e aqui nós não falamos coisas sujas. E ela lavou a minha boca com sabão, língua, lábios, tudo era terrível. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca mais falei palavrões. Eu nunca mais falei daquele jeito. Era curto prazo a disciplina, mas o que veio daquilo teve o seu fruto em longo prazo. Em longo prazo. Que Deus nos ajude a ser pais que estamos envolvidos no desenvolvimento dos nossos filhos. Que todos nós, mamãe, papai, vovó, vovô, todos nós estamos
juntos andando para glorificar o Senhor e ver o nosso legado passado a outra geração que possa também servir ao Senhor para a sua glória. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, por esta lição maravilhosa. Nos ajude, Senhor, a aplicá-los em nossa vida e a não esquecer. Senhor, a ser exemplos aos nossos filhos e à nossa casa, ao nosso lar. Em nome de Jesus. Amém.